Saudações aos meus irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica Histórica, ao concelebrante, ministros, leitores, nosso organista. Saudações a você que se encontra em casa, nos acompanhando pela Rede Aparecida de Comunicação. A palavra de Deus de hoje apresentada para nós, ela nos ajuda a sondar, a visitar ou a revisitar o nosso próprio coração, olhar para dentro de nós, para que possamos de fato reconhecer, todas as nossas atitudes, as nossas intenções perante Deus, perante os nossos irmãos e irmãs, e às vezes até perante nós mesmos, Quais são as nossas atitudes, os nossos gestos? Convida a cada um de nós a olhar profundamente para tudo aquilo que brota do íntimo do nosso coração. E por que olhar para dentro do nosso coração? Porque a palavra, ela vai nos apresentar, ela vai nos ajudar a entender, a compreender o movimento de que nós devemos sempre ter atitudes autênticas perante o nosso Deus. Às vezes nós temos atitudes que estão da porta para fora, mas não da porta para dentro, do coração para dentro, Então a gente vai ter que sempre fazer esse movimento, revisitar o nosso coração, as nossas atitudes e ações, para que elas sejam verdadeiramente autênticas àquilo que é proposto pelo Senhor. Portanto, na primeira leitura, nós temos atitudes de jovens, de um jovem que, por convicção, por autenticidade, por permanecer firme no seu propósito, naquilo que ele acredita, com coragem, ele evita de comer a comida oferecida por aquele rei, porque ele tinha convicções, ele tinha princípios, ele não queria partilhar daquilo, e ele foi corajoso ao assumir isso, Não queria de fato, meu propósito é outro, eu não quero partilhar disso, não quero comungar disso, o meu coração, a minha mente, a minha vida, a minha alma está pautada em Deus, é outro objetivo, é outro propósito. Então nós também devemos fazer isso na nossa vida, Saber separar as coisas, e de fato, com coragem, assumir aquilo que é próprio de Deus, aquilo que é próprio do nosso, que brota propriamente do nosso coração, que nos ajuda de fato a reconhecer que nós somos homens e mulheres que seguem os preceitos, seguem os caminhos do Pai, seguem aquilo que Cristo nos ensina. O mundo nos oferece tantas coisas, mas às vezes a gente tem que separar aquilo que de fato nos convém, daquilo que de fato é bom, daquilo que de fato nos enriquece, nos engrandece, Então assim, é um exercício de vida para nós no dia a dia, sempre fazer boas escolhas, escolhas pautadas naquilo que o próprio Deus nos ensina, nos deixa como exemplo, nos aponta como um caminho verdadeiro e justo, Então, às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos assim tão perdidos, tão desorientados, a gente aceita qualquer coisa, opta por qualquer situação, sem fazer uma avaliação mais crítica, sem revisitar o próprio coração, a própria vida, a própria história, sem de fato escolher aquilo que está pautado naquilo que Deus nos deixa, nos ensina. Então assim, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que nós sempre façamos esse exercício, revisitar a nossa história, a nossa vida, o nosso coração, e fazer escolhas que estão unidas a Jesus, unidas ao nosso Pai. Nós devemos sempre ter esse cuidado, Porque senão a gente acaba se tornando vítimas de um movimento que empurra, que manipula, que articula, mas são movimentos que às vezes não nos traz coisas boas, Não traz felicidade, não traz paz, não traz união, não traz fraternidade. Nós devemos então primeiramente partir do nosso próprio coração,
ser convictos de estarmos no caminho de Deus, fazer as escolhas que Ele gostaria que nós fizéssemos, escolhas bem feitas, bem articuladas, bem acertadas, escolhas que de fato promovem coisas boas, não só para si mesmo, mas também para os irmãos e irmãs. Saber se manter firmes no caminho de Deus, esse é o propósito para cada um de nós. E aqui, quando a gente fala de autenticidade, de coragem, muitas vezes nós fazemos escolhas até por medo, por vergonha, medo de ser criticado, medo de ser, virar vítima de chacota, e por aí vai, mas nós não devemos ser assim, devemos ser homens e mulheres corajosos, convictos daquilo que a gente assume para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família, para a nossa igreja, assumir verdadeiramente aquilo que é próprio de Deus. Diante de tantas escolhas que possamos fazer na vida, que a gente sempre observe aquilo que agrada a Deus. Escolhas estão aí, podem serem feitas, é livre, mas é importante a gente sempre fazer esse movimento de escolher aquilo que agrada o nosso Senhor. Aquilo que promove, como já disse e repito, fazer escolhas que promovem a paz, a união, a fraternidade entre os irmãos, uma escolha que de fato evidencia o Cristo que vive em nós, que vive no nosso irmão. E às vezes isso é tarefa difícil sim para nós no dia a dia, diante de tanta coisa que aparece na nossa vida, mas nós devemos ser firmes, ter coragem, ser autênticos, permanecer também fiéis na oração, perseverantes, para que a gente sempre faça boas escolhas pautadas em nosso Senhor. No Evangelho, a gente vê uma atitude tão bonita de Jesus, tão sensível, ele que estava ali atento, observando os movimentos daquela viúva, aquela senhora com simplicidade, com humildade, doa aquilo que parte do coração, E Jesus vai chamar atenção para nós. Nós devemos ser como essa viúva, que mesmo doando pouquinho, doa com o coração, doa com a alma, doa com amor, doa porque respeita, doa porque quer fazer parte do reino de Deus. E às vezes nós encontramos na vida, no dia a dia, situações em que as doações são feitas pelo contrário. É feito porque queremos mostrar para o outro que somos capazes, que temos condições, que somos maiores ou melhores do que os outros, mas essa não é a proposta de Jesus para a gente. Ele vai ajudar a gente a observar esse gesto simples da viúva. Aquela viúva, para ela poderia até sentir vergonha de estar doando pouquinho, mas eu acredito que aquele pouquinho para ela, quando se é feito por amor, se torna algo grandioso, se torna algo valioso, e é assim que Jesus quer que a gente sempre observa, doar com amor, com fervor no coração, doar porque nós temos uma família tão numerosa, grandiosa, e nessa família ainda existe tantos irmãos e irmãs necessitados, que precisam do nosso apoio, que precisam da nossa ajuda, que precisam de nós, irmãos e irmãs, que sejamos deles guias, Então, diante disso, a gente sempre observa essas atitudes. Às vezes, meus irmãos, o pouquinho que a gente doa, o pouquinho do serviço que a gente presta, para a gente pode ser pequeno, pode ser pouco, mas para quem recebe esse serviço, essa doação, essa ajuda, é algo grandioso, é algo assim importantíssimo, e a gente é capaz, no pouquinho, na simplicidade, na humildade, transformar vidas, transformar pessoas. Então que a gente sempre seja de fato generosos, ter o coração aberto,
ser caridosos uns para com os outros, seguir verdadeiramente o desejo de Cristo, o ensinamento que Ele deixa para nós, amar os outros, servir, fazer o bem, né? Sem se preocupar com a fama, com o status, com o poder, com o glamour. Esse não é o objetivo do nosso Cristo, esse não é o objetivo do nosso Deus para conosco. E nós devemos também estarmos alinhados a todos eles, ter coração pautado em Deus, ter atitudes pautadas no Cristo, ter um coração aberto, sincero, autêntico, que se doa por amor, que presta serviço, porque de fato quer ver a família de Deus crescendo, numerosa, unida, fraterna, promovendo o bem, a justiça, a paz, e por aí vai. Tantas coisas bonitas a gente aprende de Jesus, tanta coisa bonita a gente aprende da palavra de Deus, mas às vezes, sem perceber, na correria da vida, nos apertos, nas fragilidades, nas nossas mazelas, a gente vai deixando muita coisa de lado, vai continuando caminhando sem prestar atenção, sem pausar, sem refletir, né? E aqui fica a dica para cada um de nós: observar cada vez mais o nosso coração, para que tenhamos atitudes verdadeiras, e na verdade ter atitude pautada em nosso Senhor Jesus Cristo. Ser corajosos, agir, né, com coragem, sem medo, sem vergonha, agir com um respeito para consigo e também para com o outro, um respeito para Deus. E diante de tudo isso, de todas essas reflexões, todos esses pensamentos, todas essas escolhas que nós devemos fazer para a nossa vida, aí no final a gente ainda poder dizer assim, né, que bom, é bom poder se doar com amor, ser generosos na caridade. Que bom fazer parte dessa família numerosa, bonita, unida, alegre, que transmite esperança e paz. Esse é o objetivo que a gente tem que ter para a nossa vida, objetivo que o próprio Cristo, né, nos aponta, nos indica e nos ajuda. Nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, então sempre observar a atitude daquela viúva. No pequeno se fez grande, transformando vidas, fazendo a diferença, promovendo uma ação transformadora para nós aqui hoje, porque pelo exemplo dela nós também podemos transformar a nossa vida e transformar a vida dos nossos irmãos e irmãs. Que tenhamos atitude como de Santo André e seus companheiros mártires. Foram corajosos, autênticos ao assumir a missão dada por Deus. Não fraquejaram na missão, tiveram o sangue derramado, mas foi derramado por amor, foi derramado porque acreditavam, foi derramado porque assumiram verdadeiramente essa missão. E assim a gente também pode olhar para Nossa Senhora, Maria, né? Ela também, corajosa, assumiu a missão dada por Deus, se torna também mulher peregrina, primeira missionária, ao assumir verdadeiramente a palavra de Deus, com autenticidade, com amor, com respeito e coragem, para gerar o Filho de Deus. Nós temos exemplos bonitos a serem seguidos. É importante, portanto, sempre sondar o nosso coração, para que cada atitude assumida seja verdadeiramente pautadas em nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, que sejamos cada vez mais mansos e humildes de coração, para que o nosso coração de fato se assemelhe ao do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.